Fala, galera de Zescope, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso quadro do Book Talk. E hoje a gente vai falar de um livro muito importante pra gente, que é um livro que a gente lançou lá em 2022, que é o livro Chega de Regras. Esse livro, o Douglas fala muito dele, a gente já tem vários vídeos do Douglas falando sobre ele no nosso canal, mas nesse vídeo aqui a gente quer falar um pouquinho sobre o que a gente achou desse livro, para que você possa se interessar e também, quem sabe, também ler esse livro e ser totalmente impactado por aquilo que a gente escreve. Porque, lembrando, todos os livros que a gente vende na nossa loja de Zescope passam por uma curadoria. Ou seja, a gente só vende livros que a gente leu antes e que a gente aprovou antes. Então, se você ver qualquer livro aqui nesse canal da loja de Zescope, pode ter certeza que você vai ser impactado sim com esse livro. Então, bora pro vídeo? Bom, então vamos começar com o título do livro. Então, Fih, a gente está falando aqui sobre o livro que é Chega de Regras. Que regras são essas, né? Por que esse livro tem esse título? Muito bom. Chega de Regras, né? Muito interessante, porque quando a gente foi lançar esse livro, o Douglas tinha lido e eu ainda não. E aí eu peguei o título do livro e eu fui pensar numa copy, né? Pra quem não sabe, eu sou redator, então tava pensando numa copy do livro. E aí eu já tava escrevendo um livro assim: Jesus aboliu a lei dos mandamentos, não existe mais regras e tal. E aí o Douglas falou: não, calma, não é que não existe regras, mas ele vai falar sobre um estilo de vida que não vive pelas regras, né? Sim. É muito interessante porque esse é o norte do livro. Ele vai caminhando para esse lugar de mostrar que existem dois caminhos na nossa vida, né? Um que é o caminho linear, o caminho que é baseado na meritocracia, onde você faz e você recebe, aqui se faz, aqui se paga, e o caminho da graça, o caminho onde superabundou a graça de Deus, e que é um lugar onde não é que existe a ausência de regras, mas nós não somos movidos por essa regra, né? Exato. Muito bom isso mesmo. E o que eu achei interessante do livro é quando ele fala dessa coisa da linearidade, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Um dos exemplos que ele coloca logo no início, né, do livro, da mulher lá, que ela vai orar, mas ela ora dizendo que ela fez A. Então, A mais B, que é a oração, que é a relação com Deus, então gera C, né? Então, ela agia com Deus a partir da meritocracia. E ele fala que esse caminho que nós, enquanto pecadores, nós somos dados a seguir, que é esse caminho do legalismo, né? Ele leva justamente a esse orgulho e a essa presunção que a gente nem percebe, né? A gente fala assim, tipo, se eu fiz isso, então eu mereço isso. Mas a gente não merece nada, né? Enquanto pecadores, né? Então, ele relembra a gente que, tipo, se você vai seguir pelas regras, lembre-se que tudo que você faz, na verdade, é nada perante Deus. Então, no final das contas, a gente não tem que exigir nada para Deus, dele nos dar algo. Porque tudo que a gente faz não vale de nada. Então, a gente tem que lidar com isso. Exatamente. É porque vai muito de encontro com a nossa forma de pensar sobre Deus, né? Então, assim, eu vou fazer um jejum porque eu quero que ele me dê algo. Eu quero que ele me dê um emprego. Eu vou fazer isso porque eu quero que ele faça isso pra mim. E, na verdade, Deus não é assim, né? Ele ama presentear os seus filhos, de fato. Mas a gente trata Deus como se fosse uma moeda de troca, né? Sim. Eu dou algo pra você, você me dá algo. E a gente vai tratando Deus dessa forma, né? E tipo assim, olha, eu fui bem na escola, hein, Deus? Eu acho que eu preciso... Eu quero aquela boneca, eu quero, né? Igual criança. Eu quero aquele carrinho, porque eu fui bem na escola. Então, a gente trata Deus realmente com essa meritocracia de a gente é digno de alguma coisa, né? Quando, na verdade, esse é um caminho muito enganoso, né? Que a gente precisa realmente entender, como ele fala no livro, a gente precisa entender um caminho da graça, né? E isso, para mim, me fez muito pensar nessa questão. O quanto eu tenho vivido assim, né? Eu sou cristã já há muitos anos, né? Sei lá, desde os meus 14 anos. Então, o certo seria eu não viver nessa vida, essa questão de troca com Deus, essa moeda de troca com Deus. E quando você vai lendo, você vai pensando na sua vida. Tipo assim, será que eu tô agindo dessa forma? Ou dessa forma? Qual o caminho que eu tenho seguido? E é muito sutil, né, esse caminho que ele fala. É um caminho que a gente, por conta de cultura, de tudo mais, a gente vai facilmente para essa moeda de troca, né? É legal que o autor, ele traz isso, assim, de uma forma muito clara, né? No sentido de que
sem perceber, a gente vai transferindo para Deus essa responsabilidade de que se eu fiz algo, ele deve fazer algo em troca por mim, né? E esse é o caminho da linearidade, assim, é o caminho da meritocracia, do legalismo que a gente falou, porque ele vai construindo a ideia de que nesse lugar você não faz as coisas porque você quer Deus. Exato. Você faz as coisas porque você quer algo que Deus pode te dar. E isso toca numa raiz muito profunda do nosso coração, né? Porque nós percebemos que automaticamente, sem perceber ou, distraído, nós estamos nos relacionando com Deus, pensando naquilo que Ele pode nos oferecer. E isso está embutido no nosso coração. Não é algo que eu estou livre, você está livre. É algo que está em nós como seres humanos. Porque, por consequência do nosso pecado, o nosso pecado ele teve consequência. Então, obviamente, nós vivemos achando que tudo que nós fazemos é consequência. Só que, se a gente para pensar, a vida com Deus, ela não começa a partir da nossa consequência. Ela começa a partir da graça superabundando na nossa vida. Ela começa a partir de algo que nós não merecíamos. Literalmente, o favor imerecido de Deus sobre nós. Automaticamente, isso aponta para nós que a vida com Deus, ela é até o título do próximo livro, né? Ela é de ponta cabeça. Ela não é do mesmo jeito. É verdade. Nossa, assim, e isso que vocês falaram é muito interessante. Agora eu me lembrei dos 2 filhos, né? Que Jesus coloca lá da parábola. Porque, às vezes, a gente acha que essa coisa de viver em regras é mais para, sei lá, alguém que acabou de chegar, né, no cristianismo e tal, e você tá lá, não matarás, não, né, honra os pais. Você fica muito nas regras, né, aquela fome, aquela sede e tal. Mas eu acho que, às vezes, acontece o contrário, na verdade. Por quê? Os velhos de guerra, os crentes que já são há muito mais tempo, são pessoas que estão fazendo coisas ministeriais há muito mais tempo. É aquele filho mais velho, né? Que tá lá o tempo inteiro. Não, mas eu plantei, mas eu estive com você, com o senhor, nisso, naquilo. E o senhor nunca nem me deu um cabrito, né? Então, é aquela coisa de fazer algo e esperar algo em troca do pai. Então, sempre tá esperando algo em troca, porque a gente, muitas das vezes, transforma a nossa relação com Deus em algo como a atividade apenas. A nossa relação com Deus se torna atividades que eu faço para Deus do que exatamente uma relação com Deus. E quando a gente transforma algo que Deus claramente nos fez para uma relação, para um relacionamento, em meras atividades, aí bagunça tudo, porque a gente transforma relação em meritocracia. Então, eu estou fazendo isso tudo há tanto tempo. Por que o senhor não está me dando nenhum cabrito? E esse filho aí, essa pessoa aí que faz tudo errado, aí o senhor vai dar as coisas boas? Quer dizer, por que é que... Aquela história, né? De por que é que coisas ruins acontecem para pessoas boas, né? Então, se eu estou fazendo tudo bonitinho, por que alguma coisa ruim está acontecendo, né? Não é linear. Né? Não faz sentido. Sendo que a perspectiva do reino, né? O lance do reino de ponta cabeça, que a gente vai falar depois sobre esse livro também, é totalmente diferente, né? E a ideia de Deus é uma relação, não é meritocracia. Fosse meritocracia, não seria graça, né? E acaba que a gente tem muitos cristãos ofendidos com o Senhor. Sim. Como você falou, por que você está dando o melhor para ele, não está dando para mim, que tô aqui no ministério pregando evangelho em vários lugares do mundo? Por que eu não tenho o último carro lançado? Exatamente. Por que eu não tenho e aí a gente se relaciona com Deus pelo que ele pode dar, não por quem ele é. Então a gente não entende a didática de Deus, a gente não entende aquilo que ele está fazendo. Então, quando vem um câncer de algum ente querido, quando a gente perde alguém, ou quando a gente perde um emprego, a gente se depara com essa realidade que a gente não está acostumado. A gente fala, peraí. E aí a gente se ofende com o Senhor. Porque a gente tá esperando que, olha, eu tô fazendo tudo pelo Senhor. Né? Muito aquilo, né? A gente vai chegar no final dos dias e a gente vai falar assim, não, mas eu fiz isso. Cara, será que ele vai virar pra gente falar, eu não te conheço? Exato. Porque não é por obras, né? Pois é. Porque... Sim. Por que a gente faz missões? Ou por que a gente, né, é engajado com discipulados? Por que a gente é engajado com a vida da igreja?
não é porque isso pode nos dar algo, mas é por quem ele é. Então, a gente troca do porquê que a gente tá fazendo as coisas. E aí, se a gente não tá no porquê certo, a gente é ofendido. Se a gente não tá no caminho certo, né? Botando mais pro livro, se a gente não estiver olhando pro ponto certo, pro caminho certo da graça e de Deus e de tudo mais, a gente é extremamente ofendido. E isso vai nos derrubar. Isso nos derruba em algum momento. Porque a didática do Senhor, às vezes não, ela sempre nos ofende. Que ela nos quebra, né? É muito louco essa dinâmica que o autor ele traz de forma bem clara assim pra gente entender, é de que chuva chove sobre justos e injustos. Sim. Então, independentemente se você tem uma vida de oração, se você jejua, se você ora, se você lê sua Bíblia, enfim, você pode ser acometido por um câncer. Sim. E Deus pode não te curar desse câncer. Mas, ao mesmo tempo, um injusto também pode passar por isso. Alguém que não liga pra Deus, que não acredita em Deus, também pode passar por isso. E Deus pode curar ele. Sim. Né? Isso é porque não é só porque eu oro, porque eu jejuo, ou porque eu leio minha Bíblia, porque eu sou espiritual, porque eu sou nascido de novo, que eu sou poupado do sofrimento. Aliás, tem um momento muito famoso que ficou aí do Bill Johnson, que ele disse, né? Porque após a esposa dele ter morrido, ele foi pregar em um culto. E aí todo mundo achou que não ia acontecer isso, porque ela tinha acabado de falecer, né? E aí ele falou uma frase muito impactante, assim. Ele disse assim, desse lado da eternidade é o único momento que nós temos para sofrer e continuar amando Jesus. Porque do lado de lá não vai existir mais sofrimento. A gente vai continuar amando, mas não vai existir sofrimento, né? Então, e aí o autor, ele sempre traz isso. E sofrimento é uma das coisas. Porque às vezes pode ser Deus te negar aquilo que você quer muito. A desilusão, né? Pode ser algo material, por exemplo. Deus, eu queria tanto uma casa. Deus, eu queria ser missionário na África. Deus, eu queria ir para a Disney. Qualquer coisa. Que a gente coloca, que a gente estabelece nesse lugar de que nós... por vezes teremos que abrir mão por amor ao Senhor, e o Senhor não vai nos dar, sabe? Mesmo nós orando, mesmo nós jejuando, fazendo uma campanha de oração, sabe? Porque o novo caminho que o autor apresenta, ele não está relacionado a buscar a Deus porque você vai receber algo em troca, porque essa terra é sua por herança, ou porque você sempre vai prosperar. Mas esse novo caminho tem a ver com buscar a Deus porque você quer Deus. Exatamente. E aí é uma pergunta muito evidente para nós. Nós estamos satisfeitos se a única resposta que nós tivermos for Deus? Nossa, muito bom. E não é o que a gente faz, né? Em última instância, de fato, é só Deus. E o que você trouxe, eu achei... nunca tinha, inclusive, parado para pensar nisso. Eu pensei, agora que você falou. Pode cortar essa parte se quiser ou deixar, enfim. Mas, sobre o sermão, um dos sermãos, né? Que Jesus fala muito sobre o inferno, né? Que é Mateus 24, né? Por aí, mais ou menos. E que ele fala, de fato, né? Que, tipo... no grande dia, muitos vão dizer, Senhor, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, caraca, real, né? Porque não é... O que Jesus está dizendo de forma muito clara ali não é o que você faz, é literalmente onde está o seu coração. E eu sei que não é grande coisa falar isso, porque a gente ouve isso o tempo inteiro. Mas é literalmente isso que Jesus está falando, isso para aqueles servos. Aquelas pessoas, quando elas estavam na Terra, nesse lado da eternidade, fizeram, de fato, grandes coisas. Jesus não está dizendo que, tipo, sei lá, fizeram pouquinhas coisas. Tava só orando. Ou, tava só jejuando, que já são grandes coisas. Mas não eram essas coisas de atividade cotidiana, normal da vida cristã. Não. Literalmente, Jesus está falando, não, nós movemos montes, nós trouxemos várias pessoas para o Senhor, nós falamos para multidões, nós influenciamos várias pessoas. E ele fala, não, mas eu não conheço você. Então, esse caminho, né, esses dois caminhos que o Larry tá falando, esse caminho do tipo, você chega no céu, na portinha do céu e diz, eu fiz isso, eu trouxe tantas pessoas. Fazer um relatório, um Excel de tudo que um relatório no Excel. Faz o telão, famoso telão. Exato, um PowerPoint. Quantas almas, né? As almas que eu trouxe. E aí Jesus vai dizer, olha, não é sobre o que você fez, é sobre onde estava o seu coração. O seu coração não estava em mim. Aí
que o Larry fala. Porque no final das contas, quando a gente contabiliza o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, entra primeiro num ciclo de culpa infinito por não conseguir fazer muitas coisas que a gente de fato não vai conseguir, porque sozinhos a gente não consegue, com o Espírito Santo. E aí é um peso, né? Ele fala sobre esse peso, né? Esse primeiro caminho, esse caminho de legalismo, é um caminho muito pesado, muito difícil, muito penoso, porque você carrega atividades e coisas como se fossem suas, quando na verdade é o próprio Espírito Santo quem está fazendo, a partir e apesar de nós. Mas o outro caminho é o caminho da graça. É o caminho de entender que não é pelas minhas próprias forças, não é pela minha capacidade. Eu estou fazendo isso porque Deus está me possibilitando. E é para fazer o nome dele engrandecido, não para mim, sabe? Então, a formação do caráter, né, do segundo caminho é muito diferente, porque no primeiro caminho não forma caráter, na verdade, forma soberba, forma orgulho, forma presunção. É alguém que está fazendo nome para si mesmo e não para Jesus. É muito interessante, porque se você for pegar o contexto, né, dos discípulos e tudo mais, a gente vê os fariseus, né, no caminho da regra. Isso. Então, eles jejuando, eles mostrando que jejuavam, as orações, tudo eles mostravam, né? Eles tinham que mostrar a devoção deles. E aí, a gente tem Jesus vindo com o outro caminho, o caminho da graça. Então, eu fico pensando assim, quando Jesus estava falando isso ali em Mateus, ele estava falando para uma sociedade que estava vindo dos fariseus, das regras dos fariseus. Então, a regra do fariseu era, olha, quando você jejuar, praça pública, tipo assim, todo mundo tá vendo. E ele falou, não, ó, quando você jejuar, se arruma. Fica cheiroso, fica arrumado, não demonstra que você tá... Porque era exatamente o contrário que eles faziam naquela época. Então, Jesus realmente, ele veio e ele mostrou, olha, eu não quero as obras, eu quero o coração. Eu quero que você entre no seu quarto, que você feche a sua porta. E diga ao seu pai que está em secreto, e ele em secreto recompensará. Ou seja, o que Jesus está falando não é se alguém vai te ver, você vai estar no seu quarto. Entendeu? Se você vai estar no seu quarto. Não adianta se você entrar, postar no Instagram lá do Story, né? Pegando os nossos dias. Não precisa fazer isso. Não que seja errado, mas você não precisa fazer isso. Porque é em secreto. É o coração que conta, né? Então, a gente pega muito esses dois caminhos, né? A gente vê Jesus quebrando essas regras, né? Que os fariseus tanto colocavam para que você pudesse acessar algo, né? Sim. Então, logo depois a gente... Desculpa. Só, tipo assim, logo depois a gente teve a Inquisição, né? Pra você comprar algo e tudo. E Jesus o tempo inteiro batendo. Não é sobre o que você faz, sobre o quanto você tem, mas é sobre quem você ama e o seu coração. Eu acho isso incrível. Eu acho que pra gente definir, assim, pra ir caminhando pro fim, é que regras pro Larry Crabb não é regras... mandamentos de Jesus, entendeu? Sim. Porque, apesar de vivermos na graça, nós vivemos sobre os mandamentos de Jesus, nós obedecemos ao nosso Senhor, mas é sobre a regra linear da vida, é de você achar que por muito trabalhar, um dia você vai conseguir aquele cargo que você tanto espera. E não necessariamente. Às vezes, de tanto estudar, você vai conseguir o título que você sempre sonhou, só que não necessariamente. A gente tem que estar disposto a se submeter plenamente à vontade de Deus. E eu não tô falando contra estudo, contra trabalho, não é isso. Mas é um sentido de que a nossa vida ela não é linear, porque se fosse, nós mereceríamos o inferno. Exato, né? Se fosse para nós merecermos algo e para cobrarmos algo de Deus, na verdade, nós tínhamos uma dívida impagável e seríamos condenados diretamente ao inferno, né? Então, acredito que só pra gente definir e amarrar tudo isso que a gente falou, assim. Acho que é, tipo, uma das coisas básicas, assim, que ele coloca e que conversa com o que você acabou de falar, é o que guia, né? O que leva, qual o meio pelo qual você vive a sua vida. É pelo medo? Porque muitas das vezes a gente, quando chega na igreja e tudo mais, a gente é muito mais movido por uma força do medo de ir ao inferno, do Satanás, do que pelo amor por Deus e pela vida boa que ele nos promete, enfim, no céu e tudo mais, né? Por essa esperança, essa expectativa. Então, quando a gente vive pelo medo, a gente segue essas regras assim, tipo, morrendo de medo que em qualquer coisinha que a gente errar, Deus vai nos odiar e tudo mais, como se Deus ele não fosse fiel às suas próprias promessas.
Mas se a gente é movido pelo amor, a gente não mede a Deus pelo que ele nos oferece, mas a gente sabe da bondade dele, a gente sabe da graça dele, mas a gente sabe que ele tem seus mistérios. E que às vezes a gente vai fazer tudo bonitinho que não vai dar certo, mas a gente descansa na graça dele. A grande questão é se a gente é movido pelo medo ou se a gente é movido pelo amor, né? Isso muda muito como a gente vai viver. E esse caminho do amor é o caminho da liberdade, né? Isso. Da verdadeira liberdade. Onde a gente tira todo aquele peso do jugo, né? A gente tira o peso das nossas costas, porque o Senhor, ele nos ama, ele nos amou a tal ponto de que ele morreu por nós, pagou a nossa dívida que era impagável. E hoje nós podemos viver nesse caminho de liberdade. Então, escolher viver nesse caminho e viver nesse caminho é amar o Senhor, é amar aquilo que ele fez e aonde ele nos colocou, né? Nos comprou com seu sangue. Então, é isso. Vamos finalizar aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Esse livro é muito bom, gente. Bom, então esse é o livro Chega de Regras, do Larry Crabb. A gente vai colocar aqui na descrição para você o link, se você quiser comprar o livro. Se você conhece alguém que tem o livro, também pode pegar emprestado. Nosso intuito é que você realmente leia esse conteúdo e seja edificado por esse conteúdo, assim como nós fomos edificados. Então, vou deixar aqui na descrição. Se tiver mais algum outro livro que você quer que a gente fale, como a gente estava falando, que a gente em breve vai falar sobre o Reino de Ponta Cabeça, também coloca aqui na descrição, que a gente também vai falar sobre esses livros, porque a gente adora fazer isso, a gente ama vir aqui gravar para vocês. Tem sido muito divertido. Se você não assistiu os outros episódios também, temos vários episódios com Você Escolherá o Deserto, Ecoar de uma Voz, do Presença Relacional. Já tem muito episódio aí para você maratonar. E se inscreve no nosso canal, que o nosso canal tá voltando ativo agora. E é isso, gente. Tchau, até o próximo episódio.